Contabilidade na TV. Apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom. SCI Sistemas Contábeis. OMIE, o ERP parceiro do contador. O último dia do Congresso Brasileiro de Contabilidade contou com o carisma de Marcos Piangers. O apresentador e escritor veio falar de inovação, tecnologia e oportunidades digitais. A gente tem a impressão de achar que as coisas vão ser do jeito que a gente sempre conheceu. A gente tem, naturalmente, nosso cérebro se comporta assim. A gente acha que o mundo vai ser para sempre do nosso jeito. E toda mudança, a gente fica impactado de uma forma negativa. A gente tem medo da tecnologia, medo de smartphone, de computador. Você deve conhecer alguém que tem medo de mexer com a internet, de comprar na internet. Mas a verdade é que o mundo anda para frente, muitas vezes a gente tem esse medo, se sente intimidado por tecnologias, que hoje em dia a gente nem chama de tecnologia. O workshop foi coordenado por Rogério Costa Rockenbach, conselheiro consultivo da Fundação Brasileira de Contabilidade e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Piangers falou sobre futuro, sobre a necessidade de inventar, ser pioneiro, criar novas soluções para problemas antigos. Ele lembrou que as maiores marcas, as que estão hoje no nosso dia a dia, foram criadas em anos de crise. Todos os anos de criação de todas as empresas aqui foram anos de crise na economia americana. A crise é esse momento que a gente é empurrado para baixar música na internet, porque a gente não tem dinheiro para comprar CD. A gente é empurrado para andar de Uber, porque o Uber é metade do preço do táxi. A gente é empurrado para ver tudo no Netflix, porque é R$14,90 e a TV a cabo é R$200. O escritor do best-seller O Papai é Pop falou da necessidade de aprender com as novas gerações, de aprender a desaprender. Ver a vida com os olhos de uma criança, trazendo de volta a nossa criatividade e o poder de inovar. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas me apresentam inputs que eu aprendo mais do que eu ensino, né? Então, hoje eu pretendo, já tive altas conversas aqui com o pessoal da contabilidade, aprendi muito e isso é muito interessante ver como a profissão se moderniza, como ela se modifica e como o profissional de contabilidade está disposto justamente a aprender o que vai acontecer no futuro. Nas salas de workshop, a grande concorrência foi por um lugar, ainda que em pé, na sala que reuniu especialistas para falar sobre avanços e inovações no SPED e o seu impacto nas rotinas do profissional da contabilidade. A coordenação foi do vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Felipe Matos Guerra. O SPED ele é um assunto que sempre traz muito interesse do público e aqui a gente conseguiu de maneira bem completa falar sobre REINF, falar sobre SPED contábil, sobre ECF, foi muito bacana. São os especialistas, são as pessoas que estão lá conduzindo o processo de implantação desses sistemas, então eu acredito que contribuiu bastante para o profissional que veio, que vai conseguir sair daqui mais qualificado, inteirado das novidades, das inovações que vão vir e ciente de que muitas mudanças ainda vão acontecer mesmo, um projeto já tendo aí quase 10 anos, né? Ele vai completar 10 anos no próximo ano, mas ainda está em fase de implantação, adaptação e novas mudanças e inovações vão vir para os próximos dias, né? O supervisor nacional na Receita Federal do Brasil do Sistema Público de Escrituração Digital, Clóvis Belbuti Pérez, um dos apresentadores do workshop, usou métodos didáticos para esclarecer as principais dúvidas dos profissionais sobre o SPED. Eu acho que nós conseguimos manter um diálogo, conversar com os profissionais, com os estudantes, com os interessados no assunto e mostrar aos colegas de profissão que o e-social é revolucionário, que ele veio para mudar uma série de processos, de práticas, tanto nas empresas quanto nos escritórios e que, óbvio, ele traz desafios, mas com os desafios ele traz também muitas oportunidades. Segundo José Jaime Moraes Júnior, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e Jonathan José Formiga de Oliveira, auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal, o momento de assimilação pode parecer complicado, mas o objetivo final é de simplificar a rotina dos profissionais de contabilidade. Eu considero o profissional contábil como
um dos profissionais no mercado de trabalho de maior complexidade hoje em dia, né? Então é uma profissão que requer um acompanhamento da legislação contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária, sociedade constante. E isso faz com que congressos e painéis e simpósios sejam uma necessidade. É imperativo para a profissão que sempre ocorra eventos dessa natureza para que a classe contábil possa se inteirar das mudanças, das atualidades. O objetivo final é sempre simplificar. O problema nosso hoje é a legislação, né? Às vezes nem sempre com a legislação que nós temos nós conseguimos simplificar. Só que a gente já está conseguindo demonstrar pelos sistemas o quão é difícil fazer uma apuração e isso também está beneficiando essa parte de simplificação. Enquanto isso, no auditório principal, o tema era planejamento tributário como estratégia competitiva. Na mesa, o coordenador-geral de tributação da Receita Federal do Brasil, Fernando Mombelli, e o consultor tributário, Hugo de Brito Machado. O professor defendeu o direito do empresário escolher a forma mais vantajosa de abrir sua empresa do ponto de vista tributário. A Constituição Federal é muito clara quando garante o direito à livre iniciativa econômica e o direito à estrita legalidade. Então não é possível tributar por analogia. O empresário, o contribuinte, tem direito de escolher formas, embora parecidas, formas que produzem o mesmo resultado, mas não são não é a mesma conduta e, portanto, pode pagar menos tributo por isso. Como especialista na área, citou vários casos acompanhados por ele e discordou de alguns pontos apresentados por Fernando Mombelli. Nenhum contador, meus amigos, é obrigado a prestar informações a um fiscal de tributos que chegue ao estabelecimento onde ele trabalha. É obrigado a apresentar os livros e documentos que a legislação tributária exige. E só isso. Você tem direito ao sigilo profissional, o fiscal que se vire para encontrar algum erro, se ele puder encontrar. O público presente aplaudiu as afirmações do advogado, que defendeu a liberdade do planejamento tributário sem ferir a lei. O planejamento tributário é a maior arma que pode existir a favor da livre concorrência econômica. Quer dizer, o empresário está concorrendo com os outros, a liberdade econômica implica na concorrência. Foi uma oportunidade para que a gente pudesse falar sobre planejamento, esclarecer alguns pontos e suscitar o debate e o interesse dos contadores sobre esse sistema tão importante. Para encerrar o último dia do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade, o jornalista e apresentador do Jornal Nacional, Heraldo Pereira, apresentou um talk show sobre ética e transparência nas relações institucionais. O que de pior ele poderia fazer é quebrar o sigilo, é quebrar a confidencialidade, é pegar um projeto e levar para a empresa concorrente mediante algum tipo de vantagem, mediante algum tipo de contraprestação. Para falar sobre o tema, foram convidados o Procurador-Geral do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União, Paulo Soares Bugarim, e o palestrante e consultor Dr. Clóvis de Barros. Clóvis de Barros presenteou o público com uma de suas concorridas aulas sobre ética. Se a ética fosse só essa coisa pueril de você não pegar o que é seu, que é super relevante, nossa, não precisaria de um ano inteiro dando aula. A verdade é que é de extrema complexidade. E é por isso, Heraldo e Paulo, que nos dias de hoje, quem estuda ética sabe que a ética é inseparável da ideia de angústia. O 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade proporcionou aos congressistas conhecimento, esclarecimento, oportunidades e muitos novos amigos. Ficou a satisfação, a saudade e a expectativa para o 21º Congresso daqui a 4 anos.